A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura, mais um dia de propósito, glória a Deus. Estamos lendo Daniel e hoje é o capítulo 8. Vamos começar com a nossa oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, para mais uma leitura e já te agradecemos e já te adoramos por mais esta leitura, por mais esse privilégio, Senhor, que nós temos de poder ler a tua palavra. Senhor, já te pedimos a tua presença, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai. Nós precisamos e dependemos de ti, meu Deus. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Daniel, capítulo 8. O título diz assim: A visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. E ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insignes, para os 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem,
porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. E ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Amém? Vamos agradecer então por esta leitura. Meu Deus, te agradecemos por essa leitura. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco aquilo que precisamos aprender de Ti. Fica conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.